Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e estamos aqui no curso de Adobe Photoshop CC 2015. Nessa aula do curso de Photoshop, eu quero mostrar um último efeito. Eu falei na última aula que a gente terminou de ver os filtros e de fato a gente terminou de ver os filtros, mas a gente ainda não vai mudar de bloco, porque faltou mostrar os efeitos de camadas. Então eu vou mostrar os filtros de camadas, que seriam os efeitos de camadas. Vou criar aqui um novo documento, para mostrar nesse novo documento. E vamos fazer aqui alguns desenhos. Eu ainda não escolhi quais, mas vamos fazer alguns desenhos para a gente explorar os efeitos de camada nesses desenhos. Então, eu vou pegar coisas aqui que combinem com efeitos de camadas. Eu vou pegar, por exemplo, símbolo de copyright, é interessante. Vou pegar um outro símbolo, vou pegar aqui esses distintivos, eles são legais. Vou pegar esse daqui, por exemplo. Vou pegar também esse daqui. Vamos ver outros que a gente tem aqui. Vou colocar também clips. Tô pegando alguns desenhos prontos só para ilustrar as técnicas, tá? Mas vocês podem fazer nos desenhos que vocês quiserem, inclusive em camadas normais, tá? Acho que já tem bastante aqui. Vou pegar mais alguns só para mostrar também os do Inner Shadow, porque não tem nenhum ali que combina com o Inner Shadow. Apesar que eu também não estou vendo aqui nenhum que eu usaria. Bom, vou fazer com texto daí. Vou pegar aqui um texto. Vou chamar aqui de outros. E daí eu testo os últimos efeitos de camadas aqui. Então, vamos começar aqui. Eu fiz todos no mesmo, sem querer. Eu não sei se vocês estavam vendo isso. Eu não queria fazer todos no mesmo. Então, eu vou só mudar aqui o modo para nova camada. E ainda assim ele fez o mesmo. Aqui, saiu a minha caneta, vou clicar fora. Vou pegar aqui o C de copyright. Copyright, e tá aqui. Daí eu vou clicar fora. Daí eu vou pegar a placa, que estava por aqui, né? Não era essa placa, era essa. Daí eu clico fora, daí eu vou pegar o distintivo, o clips e fechou. Distintivo. Chato esse negócio. Clips. E posso deletar esse daqui. Bom, então vamos fazer um por vez. Eu vou começar aqui pelo clips. Vou desligar a palavra outros. E eu quero fazer esse clips parecer mais com clips. Então, o que eu posso fazer? Eu vou só selecionar ele junto com o fundo, centralizar usando a ferramenta de mover. Vou vir aqui no clips, vou aproximar um pouco dele. Vou dar um duplo clique. E a gente vai explorar os efeitos de camadas. Alguns a gente já usa no dia a dia, como os modos de mistura. Você acessa pelos efeitos de camadas ou por aqui. A transparência, você acessa por aqui. Fio, você também acessa por aqui. Os canais de RGB a gente já utilizou. Knockout, ele só define se o efeito ele passa para as camadas de baixo ou não, se não me engano é isso. Tipo, ele vai lá para baixo das outras camadas ou ele fica só na camada atual. Essas outras opções são como seria a intersecção dele com a máscara, tá? Depois se eu lembrar aqui no final eu testo com uma máscara, mas basicamente ele define se ele vai ou não utilizar a máscara de camada e a máscara de vetor para intersectar com ele. E a mesma coisa vai valer se a transparência vai afetar ele e se ele vai fazer o blend do efeito junto com o da camada. Então todos eles vão definir se transparência e blend mode vão ser afetados junto com as opções que ele diz do lado. Daí se vai funcionar como um grupo, se ele vai funcionar fora do grupo, se ele vai funcionar como uma máscara de vetor ou não. E esse que a gente já testou é para recorte, tá? Bom, na sequência a gente entra de fato nos efeitos. Mas em vez de mostrar na ordem que eles estão aqui, eu vou mostrar na ordem de aplicação para esse exemplo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu teria que fazer é mudar a cor dele. Então eu vou vir na categoria Color Overlay. Aqui você escolhe que cor que você quer, eu quero cinza. Aqui você escolhe o modo de mistura da aplicação da cor, eu vou pôr normal. E aqui a transparência. Simples, né? Eu posso fazer voltar para o padrão, ou resetar, fazer esse virar o padrão, ou resetar para o padrão. Eu vou clicar aqui nesse opção. Daí quando eu sempre colocar o Color Overlay, ele começa de cinza. Bom, começando lá em cima, agora o Bevel vai ser a opção que você usa quando você quiser dar sensação de volume para a tua imagem. Você consegue ver que parece agora que ele tem um volume? Só no padrão para o clipe já funciona. Ó, eu só ligo o Bevel
já dá para perceber como ele tem um volume. Mas vamos ver as opções. Primeira opção é o estilo. Ele pode ser um bevel interno ou externo. Se eu coloco externo, parece que ele tem uma sobreposição com o fundo. Você consegue ver que parece que agora ele tem uma sombra e está em cima do fundo? Se eu colocar interno, parece que o volume é nele. Aqui parece que o volume é fora e aqui o volume é dentro. Se eu colocar em emboss, ele dá uma impressão que ele está aplicado sobre o fundo. Então, por exemplo, se você fez um crachá, um broche, uma coisa assim, isso quer dar a sensação que ele está aplicado sobre alguma coisa. Você vai usar os filtros de emboss. O pelo emboss é a mesma ideia, mas ele dá a sensação que tem um chanfre para baixo e para cima. Eu utilizei lá naquele exemplo no qual a gente usou o efeito de camada de luz para fazer parecer que a letra 1 da moeda de R$1 estava preso na moeda. E o Stroke Emboss ele vai funcionar só com o stroke que tiver aplicado. Daí você tem que vir aqui e aplicar um stroke por aqui. Bom, nesse caso acho que o Inner Bevel funciona. Daí você tem a técnica. Vai ser suave, que é esse mais arredondado. Vai ser duro, daí ele fica aqui como se fosse meio triangular. Ou vai ser uma versão dessa mais soft, daí ele faz uns acabamentos mais suaves nas bordas, que nesse caso não funcionou bem, tá? Eu vou deixar aqui o Hard. Daí eu tenho aqui o Depth, seria a profundidade. Para a sensação de mais profundidade, dá mais contraste. Aqui se ele está para cima ou para baixo, ele muda lá a direção da luz. Aí aqui você tem o tamanho dele. Vou deixar aqui no máximo. E a suavidade, se eu quiser suavizar. Não quero. Para baixo você tem a direção da luz. Uma coisa que é importante perceber é que ele tem um botão chamado Usar Luz Global. Se eu colocar uma luz aqui, e eu, por exemplo, vim no Drop Shadow, que é para aplicar uma sombra, eu vou só melhorar essa sombra, que por enquanto ela está terrível. Ó, eu coloquei ali uma leve sombreado. Não sei se vocês conseguem ver ali que tem um leve sombreado. Tentando fazer o mais suave possível. Beleza. Daí eu vou vir aqui no meu bevel. E se eu mudo a luz global, ó, ele muda a luz da sombra e a luz do bevel. Ó, se eu coloco a luz bevel vindo para baixo, é como se a luz viesse de baixo para cima. Na verdade tá daqui para cá, né? De cima para baixo. E a sombra vai ser projetada para o lado contrário. Porque aqui tá como down em vez de up. Ó, a luz está vindo aqui para cá e faz com que a sombra vá para lá. Então se eu vim aqui na sombra, que também está usando usar Global Light, ela muda de ângulo junto com o bevel. Você consegue ver que elas mudam junto de ângulo. Bom, eu vou tirar a sombra, porque por enquanto a gente ainda não chegou na sombra, e vou continuar no bevel. Então aqui eu tenho o tamanho, suavidade, daí eu venho para sombras, para o shading, que seria para o acabamento do bevel, direção da luz. Esses dois valores estão associados à direção da luz, tá vendo? Seria mais caso você quisesse repetir esses valores em outra camada, você copia esses valores. Contorno da luz seria o acabamento da luz, por enquanto ela é linear, ela é suave. Eu posso colocar um acabamento mais forte, mais suave. Nesse caso começaria escuro, clarearia e escureceria de volta. Nesse daqui faz a mesma coisa, mas ele escurece, clareia e volta a escurecer de novo. Basicamente ele muda a forma no qual ele aplica o contraste da luz. Aqui seria linear, aqui é um pouco mais forte, aqui é um acabamento mais pro claro. Cada um deles faz um acabamento de luz diferente. E você pode criar os seus clicando na flechinha. Na verdade, clicando na caixinha. Por exemplo, ele está linear. Mas se eu quiser eu posso fazer assim, ó. Ele começa inteiro claro, ou ele vai ser inteiro escuro, ou eu posso fazer com que ele clareie e escureça, daí clareie e escureça mais vezes, dando um efeito mais metalizado. Não sei se vocês conseguem ver que ficou um efeito mais metalizado. Quando eu estiver satisfeito, achei que está legal, é só dar um OK. Na sequência, você tem o modo de mistura do brilho, por enquanto o brilho é branco, então a luz que está sendo projetada para as áreas claras são brancas, no modo de cor screen, que faz muito sentido para a parte branca. E nas sombras, a sombra está escura, está preta, eu poderia escolher um acabamento de luz, por exemplo, se a luz do cenário fosse mais azulada, ou o objeto fosse mais azulado, alguma coisa assim, eu poderia mudar a composição de cor da luz. Vou colocar assim, que na parte clara tem um leve azuladinho. E daí eu dou um OK. E aí a opacidade de cada um deles. Muito simples, né? Se eu quiser, eu posso salvar isso como um novo estilo. E eu vou chamar aqui de metálico. Incluir os efeitos de camada. Poderia incluir opções de Blend Mode, mas nesse caso não precisa. E adicionar para minha livraria eu não quero. Então eu vou deixar desligado e vou dar um OK. Vou dar um OK.
Onde que eu encontro isso? Poderia encontrar na livraria, se eu tivesse ativo. Daí eu abriria aqui na livraria e ele apareceria aqui junto com as minhas outras opções da livraria, tá? E ele salva também aqui nos estilos, junto com os estilos que eu tenho já no Photoshop. Ele vai ser o último aqui. Aqui você tem uma abinha para você trazer ainda mais opções. Então, por exemplo, eu quero um botão. Venho aqui, peço para adicionar, e ele vai trazer vários que ele acha que combina com botões.